tinha um camarada sem cultura nenhuma. Eu tinha uma Factory e eu trocava tanto cheque para ele que eu falei para ele assim, o seu negócio dá muito lucro. Senão você não aguentaria pagar esse tanto de juro. Eu falei, ano que vem você seria o seu sócio. Bem, saudações aqui. Aqui quem vos fala é Nicolai Farias. Eu estou com um convidado especial, Aoto Lisboa. Mas antes, roda a vinheta, Brasil! Olá, hoje nós vamos falar sobre negócios, um tema também muito relevante no tempo atuais. Com Aldo, prazer, Aldo. Prazer, Nicolas Ferreira. Bom dia. Aldo, aqui, e me conta um pouco da sua trajetória. Bom, Nicolas, a minha trajetória profissional, ela começou em 1983, com a abertura de um sacolão na cabana do Pai Tomás. E depois de um ano, partimos para um sacolão de classe A, na Avenida Contorno, ali na Savassi, Contorno com Agromobol, onde iniciamos ali uma trajetória bem grande, que a princípio, na primeira semana de trabalho, já estava devendo e deu uma complicação, não vendeu o que nos esperávamos. E neste período houve um certo de desânimo, mas eu não podia desanimar. Eu tinha que entregar para o meu íntimo que aquilo daria certo, mesmo havendo dúvidas. E eu falei com o sócio irmão, que ele estava muito desanimado, eu falei, dentro de pouco tempo você está dispensando cliente nessa loja aqui de varejo. Realmente aconteceu isso. Com 2 meses já vendíamos e não vendíamos o tanto que a gente queria. A gente vendia o tanto que queria. A gente imaginava que a loja não cabia de cliente. Aí o sucesso começou. Fomos abrindo lojas. Chegamos a 8 lojas. E mais para frente eu larguei o ramo e eu tinha uma alucinação, a construção civil. O meu sonho, mesmo não sendo engenheiro, eu sou formado em técnico contábil, numa formatura de periferia muito ruim, e fui aprendendo no mundo. E o mundo te ensina mais do que a escola, pode ter certeza. E nesse ato, com esse período, eu já comecei a fazer prédio. E com um ano fazendo prédio, eu conseguia captar clientes para me entregar 5 prédios. Eu vendi aproximadamente uns 50 apartamentos. Prédios pequenos, 8 apartamentos. Então, dali começou o sucesso. Quando eu vi que a construção civil me sustentava, eu larguei. E também nesse período, antes da construção civil, ou junto com a construção civil, eu fui atacadista no Ceasa. Eu fui atacadista de mamão, onde fui o maior, e seria até hoje, o maior vendedor de mamão. Vendia 25 truques por semana. Ninguém conseguiu me alcançar naquela época, e nem vai conseguir hoje, porque já pulverizou muito, o mercado mudou. Eu tinha uma plantação de mamão na Bahia, e depois eu montei um atacado de mandioca, montei um atacado de maracujá, montei um atacado de laranja, e no final foi um atacado de batata, que até hoje é o maior sucesso da Ceasa. Chama Batatas Cacau. Então essa loja foi criada por nós lá, com mais 4 sócios. Eu investi o dinheiro todo, porque o único que tinha o capital era eu, ninguém tinha um centavo. A princípio, durou mais ou menos 2 anos, eu larguei para eles e fui tocar minha vida na construção civil. Eu falei que não interessava mais, mesmo a empresa dando muito dinheiro, como dá muito lucro hoje. Mas eu não me interessava mais a Ceasa. Eu queria outros rumos, eu queria a construção civil. Eu tive aproximadamente 19 tipos de empresa, de padaria, a lanchonete no Ceasa, e tive 19 empresas, depósito de material de construção, factory. Então, eu gosto de montar, eu sou igual aqueles meninos que brincam, a menina que brinca de boneca. Depois que ela montou a casinha, perdeu a garça, ela desmancha e vai guardar os brinquedos. Então, eu gosto de montar, passar para o sócio e tocar minha vida para frente. Eu adoro desafio. O que mais me pressiona em mim é
o desafio. É querer correr atrás de coisas que eu não conheço. E quando você mexe com coisas que você não conhece, a própria Bíblia diz: não inventarás por um caminho que não conheças. A Bíblia fala isso em Eclesiástico. Então é muito perigoso você entrar num caminho que não conhece. Mas geralmente eu arrumava sócios desta área e eu tocava, porque a minha área é mais administrativa e a do cara era profissional. E o profissional, a área profissional, ela é bem diferente da administrativa. A administrativa tem a sensibilidade do negócio. A profissional é de venda e compra. Então isso é bem diferente. E se você quiser pegar, por exemplo, o Nicolas, a gente consegue administrar uma empresa, tudo via biblicamente. A Bíblia te ensina a administrar uma empresa. A Bíblia te ensina a administrar uma família. É só você procurar que você consegue. Tenta te perguntar, e qual a diferença de empreender, ou seja, montar uma empresa no tempo antigo por tempos atuais? Ó, Nicolas, o tempo antigo, eu já dei uma palestra na universidade, aliás, dei 2 palestras na universidade. E o que eu ensinei naquela época lá, eu não ensinaria hoje. Porque naquela época, quando eu fui dar a palestra lá, o mercado era completamente diferente. O mercado tinha mão de obra, hoje não tem mão de obra. Então, eu acho que hoje, para você montar uma empresa, por exemplo, você tem que partir muito pelo lado psicológico, o lado humano. Porque se você não fizer isso aí, você não consegue. Naquela época, não. A mão de obra sobrava. Eu podia trocar para o profissional de uma hora para outra. Hoje, não. Hoje eu tenho que ter a sensibilidade de acudir aquele cidadão na hora certa e ter muito carinho com ele. Porque a mola mestre da sua empresa sempre foi o profissional. E hoje é mais, porque se você perder aquele profissional, você não tem outro. A diferença é bem grande, é essa. E você falou de Ceasa. Você sabe que meu pai veio também do Ceasa, da mesma escola sua. Você fala que o Ceasa é uma grande escola. Por quê? Ô, Nicolas, ali você tem diversos ramos. Você é atacado de cereais, atacado de verdura e coisa e tal. E você aprende com o comprador, e você aprende. Naquela época que seu pai trabalhou na Ceasa, no mercado, exigia nível cultural quase zero. Não havia imposto na área hortifrutigranjeiro. Hoje, se você entrar lá, por exemplo, você não consegue. Você tem que ter um conhecimento muito básico, pelo menos básico, sobre a contabilidade, sobre o direito, porque hoje, tanto o Estado municipal, o Estado mesmo estadual e o federal, eles te falem, porque é multa em cima da outra, eles querem arrecadar. Então, a diferença é muito grande sobre isso hoje. Então, aquele pessoal não tinha conhecimento disso. E você entrar no comércio hoje sem esse conhecimento técnico, você não vai. Agora é hora dos nossos patrocinadores, a Porticar e a Minas e Hospedaria. Olá, Nicolas. É uma satisfação estar junto com você aqui no podcast, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição na rua Dom João Antônio dos Santos, número 89, trabalhando com veículos de alta qualidade, tá? Para atender o nosso cliente e atender vocês do melhor jeito possível. Obrigado, Celso. Ô, Nicolas, você deixa eu fazer uma pergunta, Nicolas? Claro, Brasil. Ô, Haroldo, vamos lá. Eu tentei ser empreendedor. Fui muito no oba-oba da internet, tudo fácil, tudo vai que você dá certo. Eu fiz uma piscicultura e deu tudo errado. Deu tudo errado porque quando eu finalizei, ela estourou um tanque, eu perdi peixe, eu montei os peixes, mas não achei os clientes primeiro, tive problema de transporte. Para quem está querendo empreender hoje, a pesquisa é fundamental? Com certeza, a pesquisa é fundamental, principalmente hoje, né? Nessa tecnologia avançada aí, fica até difícil de hoje um camarada com uma certa idade, por exemplo, aprimorar um comércio. Por quê?
ele é um sujeito cidadão atrasado na tecnologia. Os jovens estão avançando muito mais. Os jovens têm essa frente muito grande. O que deu errado? Você pegou a coisa pelo meio do caminho. Antes de você produzir, você tem que ter o cliente. Isso é fato. Problema operacional? Sim. Você nunca mexeu com aquilo. Então, é uma experiência. Vamos voltar lá na Bíblia que ele fala, não mexa com coisas que você não conheça. Então tá. Se você arrumar um parceiro, o que acontece? Geralmente, vamos dizer assim, no ato do mamão, por exemplo, tinha um camarada sem cultura nenhuma, eu tinha uma factory, e eu trocava tanto cheque para ele, que eu falei para ele assim, o seu negócio dá muito lucro. Senão você não aguentaria pagar esse tanto de juros. Eu falei, ano que vem, você seria o seu sócio. Pronto. Fui sócio dele e falei, você vai ficar nas compras e nas vendas, do mesmo jeito. E eu vou ficar na área da contabilidade, tá bom? Administração, tudo minha conta. Administrei, coloquei a empresa enxutinha, fechada. Ninguém nem punha a mão no dinheiro. O vendedor não punha a mão no dinheiro, tinha que pagar direto do caixa. E fui resolvendo coisas que não tinha na Ceasa. Eu coloquei um sistema, o Ceasa, ele é muito volúvel a prejuízo. Os sacolões, os varejos compram e chega no final ele não dá conta de pagar. E como você não fez controle lá atrás do que você podia vender para aquele sujeito, você toma um cano de 100, 200 mil atacadista. O que eu fiz? Não, eu travei o computador. Então eu analisava cliente, o Mauro, por exemplo, o Mauro tem um crédito de 20 mil. Na hora que fechar os 20 mil, o computador trava e não emite mais nota, não emite mais venda. Então vai ter que chegar no dono para ver se pode continuar vendendo. Mas aí o dono sabe quanto ele está devendo. Então a gente empurrava o cliente um pouquinho para o outro e ficava dividindo. Mesmo que você divide a venda, e você também divide o prejuízo. Você divide o lucro, mas você divide o prejuízo. Então é muito, muito bom isso aí. Agora, o que você fez, por exemplo, de dar muita coisa errada, dá, realmente. Tudo que você está começando tem chance de dar errado. Tudo. Aí você fala assim, mas o certo não dá errado? Dá. Mas você está aprimorado. Você tem verba. Você tem outros traquejos para combater aquilo. O prejuízo sempre vai existir. Sempre. Ele não tem como não existir. Agora, vamos voltar também lá na Bíblia outra vez. Vamos botar em Eclesiastes de novo. Você nada terá na terra 100%. Nada você terá 100%. Então é bem fato isso aí. Então a gente tem que compreender essas coisas e tal. E o Estado foi tomando conta de você. O Estado hoje te manda o imposto antes de você vender. Então o Estado está te olhando muito. Coisa que nós não estávamos acostumados há 20 anos, há 30 anos. Então, tá difícil para o pequeno? Tá. E vai continuar difícil. Não é fácil você montar uma empresa. O problema é o seguinte, o ser humano quer montar uma empresa e trabalhar 8, 9 horas. Não. O empreendedor tem que trabalhar 13, 14 horas. E dorme pensando no dia da manhã. Então, a vida da gente comercial é muito... Por isso dá muito errado. Porque você não aprimora lá na frente. Quando você arruma uma pessoa que ele conhece do negócio, mas não tem administração, fica fácil. Mas você tem que chegar lá sabendo e entendendo realmente de administração. Senão você vai ser um zero à esquerda. Obrigado. Fala aí, ô. Picada. Ok, Nilson, exponha. Haroldo, bate e volta para terminar. Um livro. Um livro, As 48 Leis do Poder. E um filme. Um filme, Ghost. Do outro lado da vida. Muito bem. Uma música. Música, vamos lá, né? Eu não lembro dela não, mas de Elvis Presley, que fala sobre a mulher dele. Por que ele perdeu a mulher dele. E uma pergunta mais arrepiante. O que você diria antes que você morresse? Obrigado, Deus. A minha vida deu certo. E aí termina... E aqui termina mais um Potnick. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Falou, Nicolas. Obrigado pelo convite.